E aí, rapaziada, tudo bom, pessoal? Estamos aqui para mais um episódio do Energia sobre Rodas. Desde já digo para vocês, quem não acompanhar até o final é louco, porque hoje nós temos aqui duas personalidades do mundo automotivo, elétrico, que conhece tudo e, além de tudo, tem experiência pra caramba, história, muita história para contar pra gente, tá? Antes de mais nada, surpresa, vou fazer a surpresa antes, o meu amigo aqui, Wesley, vai dar suas primeiras considerações, deixa os convidados ainda de stand-by. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. E é isso aí, Carlos. Olha, a primeira pergunta que eu já te faço hoje. E se a gente somar o que os dois já rodaram de quilômetros por aí, hein? De carro elétrico? Cara, vai dar mais de 1.500 mil quilômetros, será? Vai dar muita história, porque eles já rodaram, vai dar muita história. E eu acompanho esses caras, eu sou fã desses caras. E hoje eu fico aqui, sinceramente, larguei tudo hoje para me dedicar a isso, porque eu, sinceramente, de coração, eu acompanho vocês primeiro desde o início, tanto você, por um acaso, na manutenção, e você desde a sua primeira palestra lá. Então, temos aqui hoje o Matheus, da Electric Carb, e temos aqui o Marcos, do Diário do Carro Elétrico. Cara, sejam muito bem-vindos. Tá um prazer enorme ter vocês aqui hoje no nosso canal. Obrigado. Caramba, eu começo? Eu tô até emocionado com tanto. Pois é, né? Botaram uma pressão aí que eu quero ver se eu dou conta. Agora vai ter que dar a resposta aí. Bom, obrigado. Acho que como você bem introduziu aí, Carlos, eu sou do Electric Car BR, um canal focado em carro elétrico, carro híbrido e mobilidade sustentável no geral. O intuito sempre foi falar de todos esses temas e felizmente é um projeto que foi ganhando corpo, muito porque o mercado nosso, né, começou a ganhar cada vez mais carros e vai ser bom poder bater um papo aqui com o Marcos, que eu já conheço de longa data, principalmente por causa desse mesmo mundo dos carros elétricos híbridos, desde a época que os carros eles ainda eram até mais caros, né? E com vocês também, a gente se conhece já faz muito tempo, né, Carlos? Seja ali pela BYD e o Wesley, que a gente foi conhecendo ao longo do tempo. Hoje a gente já tem até algumas relações comerciais, né? Sim. Então vai ser bom. Marcos, e aí? É isso aí, agora me apresentar, né, rapidamente, já que o pessoal me deixou emocionado aí com essa apresentação. Fiquei muito feliz por escutar tudo isso de vocês, né? E sou o Marcos Paulo do Diário do Carro Elétrico, aquele canal onde mostra a realidade dos carros elétricos, assim, de alta quilometragem, né? O que eu gosto bastante de mostrar é realmente essas experiências de longo prazo com os carros e, enfim, é o que vocês podem ver aí na internet, tá disponível para todo mundo aí, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, todas as plataformas estão aí disponíveis para a gente mostrar a vida real com um carro 100% elétrico, que não é nada daquilo que a grande maioria das pessoas falam que é, né, tão ruim assim. O pessoal só fala mal do carro elétrico, quando na verdade é um mundo maravilhoso que você também pode ter essa possibilidade na sua garagem. E obrigado pelo convite aí, fico muito feliz por estar aqui participando com vocês, com o Matheus também, que é nosso amigo de um bom tempo aí. E vamos para os assuntos, né, meus campeões? E aí? E aí o seguinte, a gente já passou aqui vieram várias pessoas aqui, chefe de mecânica de automóvel, gente da área de aplicativo veio aqui também, entendeu? E são pessoas que vieram aqui, têm o domínio do dia a dia do seu carro, cara, mas não tem a tecnicidade que vocês têm. Então, minha parte, eu vou focar muito nisso, na tecnicidade que vocês vão trazer aqui para o canal. Eu acompanhei algumas viagens que o Matheus fez, tá? E o Matheus, ele sempre foi muito técnico nas abordagens que ele fez. Aí eu queria saber o seguinte, Matheus, como é que partiu essa coisa é uma pergunta prática, mas como é que partiu essa coisa de você se envolver tanto com o mundo do carro elétrico, porque você foi um dos primeiros que realmente partiu mesmo para conhecer a fundo. Essa história é boa e o legal é que ela realmente é sempre o mesmo detalhe, porque foi mais ou menos assim. Desde pequeno, né? Desde sempre eu gosto muito de carro. Acho que esse negócio de carro, seja potência, seja desempenho, seja tecnologia, eu sempre gostei muito. E ao longo de muito tempo, eu nunca pensei em ter algo com carro. Na verdade, até de formação eu sou advogado, né? Mas ali em 2020,
quando a gente começou a ver um pouco mais dessa eletrificação que estava acontecendo no mundo respaldar no Brasil, algumas marcas começaram a trazer um pouco mais os seus carros. E uma delas, na época, foi a Audi, com o Audi e-tron, que foi um dos primeiros 100% elétricos que veio para o Brasil. E eu lembro que, na época, eu até tinha um pouco de receio, assim, né? Falava, poxa, mas não faz barulho, será que é legal? Será que anda bem? O que é isso aí, né? Mas eu lembro que um amigo meu pegou emprestado o carro da concessionária, e aí eu fui dar uma volta, e aí eu peguei e pensei assim, né? Poxa, eu acelero, responde na hora. Eu tiro o pé do acelerador, ele carrega. Se eu colocar para carregar em casa com energia solar, é quase de graça. Se eu quiser aí ter um silêncio e ter uma condução suave, eu tenho. A minha visão na época foi muito assim, puxa, de algum jeito isso aqui vai fazer parte dos próximos anos. E nunca com nenhum tipo de extremismo, assim, vai ser só o elétrico que eu acho que vai dar certo, vai ser só o híbrido plug-in, vai ser, enfim, não. Mas aquela concepção, aquela forma de eletrificação me chamou a atenção. Eu falei, puxa, vou criar um canal para postar pelo menos com uma vez por dia aí algum tipo de conteúdo e vamos ver como é que isso evolui, né? Só que tudo como a gente começa, a gente vai pegando gosto, a gente vai fazendo e aí foi melhorando. De algumas postagens eu fui para alguns vídeos e aí com o tempo a gente foi tendo novos produtos, né? Na sequência a Volvo lançou o XC40 elétrico, que até o Marcos tem um e vai falar muito bem dele, tenho certeza, que já era um carro mais acessível na época, e acessível mesmo, porque perto do e-tron ele era acessível. E aí a gente começou a ver esse mercado tomar corpo e logo depois vieram as chinesas e, bom, aí a proporção disso tudo, né, e até o motivo da gente estar aqui cresceu. Então foi mais ou menos assim, e daí eu vi carregadores que não existiam passarem a ser instalados, vi casos que a gente não tinha, que agora a gente tem. Tudo mudou, né? Antes era quase um experimento, agora já faz parte de uma decisão de compra. Você já pode comprar um produto competitivo, com preço bom, e foi assim. E você, Marcos? A minha história, ela começou um pouco antes que a do Matheus. Sério? Caraca, Não digo na internet, mas eu digo assim, a minha história particular com carros elétricos, ela surgiu na década de 90, você acredita nisso? Sim. Eu, na década de 90, lá por 95, 96 mais ou menos, eu vi um vídeo de um professor japonês que estava desenvolvendo um carro elétrico de 8 rodas na Universidade de Keio, no Japão. E esse carro elétrico de 8 rodas na época, ele fazia testes de aceleração e assim, dando pau em Porsche, dando pau em carros esportivos que eram o ápice da época. Então, aquilo na década de 90 me chamou uma atenção tão grande que eu falei assim, falei pra mim mesmo, esse é o futuro da mobilidade. Com certeza é o carro elétrico que vai dominar no futuro. E desde então eu fiquei pesquisando, né, na forma como eu podia na internet, pesquisando sobre carros elétricos. Vendo, né, a evolução que teve o primeiro carro da Chevrolet nos Estados Unidos, todas essas pequenas partes da história dos carros elétricos eu fui acompanhando. E na época que até existiam, né, alguns carros que já estavam aqui no Brasil, carros 100% elétricos, como o Renault Zoe, o Renault Kangoo elétrico também, que veio para cá, né, numa parceria da Copel com o Itaipu, enfim. Eles trouxeram alguns modelos, né, surgiu também o e-tron, como ele bem comentou, e na época que surgiu, teve também Nissan Leaf, enfim, outros carros que estavam disponíveis, mas na minha concepção da coisa, eles não eram comercialmente viáveis ainda. Quando o Volvo chegou no Brasil, né, o Volvo XC40 100% elétrico, ele foi feito um pré-lançamento dele em agosto de 2021, que foi justamente quando eu comprei o meu primeiro carro elétrico, só que ele só chegou em dezembro de 2021, de 28 de dezembro de 2021. E nesse período entre o pré-lançamento dele, que eu comprei o carro sem ver, só sabendo coisa da internet, enfim, todo o material que eu sabia sobre o carro era da Europa, e nesse período de 4 meses ali eu intensifiquei minhas pesquisas, né? Queria saber mais e encontrava muito pouco material aqui no Brasil a respeito de carros elétricos. E daí que eu falei, até brincando com a minha esposa, falei assim, amor, acho que eu vou fazer um Instagram sobre carros elétricos, né? Já que a gente comprou um carro, vou fazer um Instagram sobre isso. Ela tirou uma onda com a minha cara, porque afinal de contas eu não sabia nem fazer um story, não sabia fazer nada do Instagram. Não vai dar certo. Mas ela me apoiou e a gente começou a fazer essas postagens sobre carros elétricos aí. E quando o carro chegou dia 28 de dezembro de 2021, foi justamente quando eu comecei as postagens no meu Instagram. Então, se o pessoal correr lá no meu Instagram, lá para baixo no primeiro vídeo, justamente o primeiro vídeo é esse do dia
30 de dezembro de 2021, que foi o início da nossa primeira jornada de carro elétrico de Guarapuava, no Paraná, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Imagina, naquela época, quase 3 anos e meio atrás, onde a infraestrutura era raríssima, né? E naquela época já foi possível e hoje é o que eu estou mostrando desde então, né? Carros, as aventuras dos carros elétricos, que hoje já não é nem aventura mais, né? Hoje a gente pode ir para tanto lugar, com tantos carregadores que estão sendo instalados recentemente. Enfim, essa a minha jornada aí do início do mundo dos elétricos. Foi ali que ele começou a dar volta ao mundo de carro. Aí ele deu umas 30 voltas e fez uns 500 mil quilômetros. Mas hoje, se a gente for contabilizar tudo que já foi andado com os meus carros aí, soma mais de 500 mil de quilômetros. Aí, ó, viu? Cheguei perto, então. Isso aí. E sem contar a parte do Matheus, né? Nossa. Mas o Marcos é um concorrente Mas complicado. também não deve estar longe já de quilômetros rodados isso aí, não. Mas o Marcos é muito quilômetro. E dá orgulho de saber que 2 paranaenses estão nesse mundo, né, cara? Pois é, legal, mas o melhor é que a gente demorou pra perceber isso, né? Eu acho que eu conheci o Marcos dos eventos e tal, das coisas que a gente ia junto, mas até a gente se ligar que os dois eram do Paraná, foi uma coisa meio assim, puxa, eu pego voo no mesmo lugar, o carro estaciona um do lado do outro, falou, acho que a gente mora perto. Pois é, vou dizer a vocês o seguinte, eu vou deixar as perguntas técnicas para você, porque eu me interesso muito pelo trabalho de vocês, e tem muita gente, olha, por exemplo, tem pelo menos quando eu estou nas lojas, tem pessoas que fizeram jornalismo e tudo mais, estudantes, e que têm interesse em estar nesse mundo automobilístico também dos eletrificados. Inclusive, temos mais 2 aqui que são bem... E eles, com certeza, eles vão querer que eu faça perguntas, porque eles vão se espelhar no trabalho de vocês. Pode fazer a sua. O primeiro que eu queria chegar ali num ponto com vocês é o seguinte, né? Hoje, assim, pegando a experiência hoje de uso de carro elétrico, né? Vocês fazem bastante viagem e tudo mais. Vamos colocar de um ano para cá. Qual que foi a maior diferença que vocês sentiram e vocês ainda sentem alguma dificuldade, caso o planejamento não saia 100%, como vocês podem programar para fazer a viagem com o carro elétrico? Como que está sendo esse uso? Não, eu acho que cidade hoje é uma forma mais tranquila de lidar, mas hoje ainda acredito que o principal é a estrada, né? O que vocês estão vendo assim, qual região hoje que está mais tranquilo, aonde que ainda está um pouco mais difícil de utilizar? Até mesmo se já aconteceu algum problema, já ficaram na estrada sem bateria alguma vez ou não? Essa é uma pergunta que sempre me faz. Posso responder essa primeiro? Claro. Nessa parte de viagens, assim, no último ano, né, no ano de 2024, por exemplo, é um ano que eu, como usuário de carro elétrico, eu parei de me programar. É muito pouca programação que eu faço quando eu vou para locais onde eu nunca fui. Aí sim eu faço uma certa programação de viagem. Mas o que eu tenho percebido é o crescimento tão rápido e tão exponencial da rede de recargas que não, né, para pessoas que já estão acostumadas com esse mundo, não é mais nem necessário fazer planejamento, entendeu? No máximo você vai somente olhar onde tem realmente o carregador para você fazer uma paradinha ali para um almoço, para um lanche, para ir ao banheiro enquanto o carro carrega. Então essa é a grande diferença que eu senti do último ano, né, de 2024 para frente. O exponencial crescimento da rede de recargas. Esse realmente é a grande sacada, coisa que dificilmente você faria uma viagem para certos lugares 3 anos atrás, quando eu comecei. Hoje em dia é super fácil. Lógico, existem lugares no Brasil onde vai demorar mais 1, 2, 3 anos para o negócio ficar bem redondinho, com toda certeza. Sim. Quanto menor a densidade demográfica de determinada região, menor é a chance de um carregador ser instalado lá. Né, por questões comerciais e de viabilização mesmo comercial, né, do eletroposto. Mas o que eu percebo é que em pouquíssimo tempo a gente vai conseguir ir para a grande maioria dos lugares do Brasil de carro 100% elétrico. E já aconteceu, Marcos, de ficar sem bateria em algum lugar? Ou chegar com 2% no carregador? Assim. 2%, 1%. Aquele suor frio escorrendo na testa ali. Esse aí eu nem fico nervoso mais. Para mim já é corriqueiro chegar com 2%, 1%, até porque eu sempre faço as viagens de forma mais rápida possível. Então, a minha programação é, se eu tenho que chegar naquele carregador, eu vou chegar o mais rápido possível. É por isso que com frequência eu chego com 2%, 1% de bateria, você entendeu? Então eu faço o rendimento máximo, já que eu conheço tão bem o carro assim, faço o rendimento máximo para chegar lá o mais rápido possível. Então o que as pessoas precisam fazer, aquelas pessoas que estão iniciando no mundo dos carros 100% elétricos, né, nas suas primeiras viagens, é entender melhor como é o funcionamento do carro baseado na sua experiência, na sua forma de conduzir, que é isso que vai determinar a
a maior variação de autonomia do carro é o condutor que vai fazer. Então, primeiro ele faz esses testes, vê como que o condutor se comporta em determinado carro, né? Chegando com autonomia aí, né? Com a sua bateria de 10, 20, 30% num carregador para ter total segurança de que você não vai ficar na rodovia. E assim, conforme for pegando experiência, essa pessoa vai fazendo seus testes mais marotos aí, por assim dizer. Eu sempre digo, Wesley, assim, que se as pessoas acham que hoje não tem carregadores, você tinha que ver na época. O carregador rápido, ele era quase um evento, assim, ele era quase você ir num lugar diferente, um restaurante chique que só tem no lugar tal. Hoje, o carregador rápido, ele já é uma coisa muito comum. Assim, não é em todo o Brasil, é verdade, mas se a gente pega qualquer aplicativo de recarga hoje, e o mais famoso é o PlugShare, mas tem outros, você vê que pipocaram carregadores em vários pontos. A gente mesmo aqui está no centro de Curitiba e se você for olhar, você vai achar carregadores em lugares que você vai falar, tá, mas tem carregador até aqui. Então, o principal é muito alinhado disso com o que o Marcos falou. Os carregadores, eles apareceram muito. Eu tenho até um exemplo recente de uns dias aí, acho que uma semana. Eu tava testando um carro elétrico, a bateria não precisava carregar tanto, mas eu queria testar um carregador. E assim, coisa de minutos, tem um carregador ali. Dava 10 minutos de onde eu tava, fui lá, carreguei e continuei. Então assim, tá se tornando cada vez mais comum. E eu vejo um movimento muito claro, porque como aumentou a quantidade de carros elétricos, e de certa forma até a quantidade de carros híbridos, aumentou o interesse do empresário em colocar carregadores e ganhar dinheiro com isso. Claro que tudo envolve uma conta, uma matemática. O carregador eu vejo como, de certa forma, é um ponto comercial. Então você tem que estudar onde é que você vai colocar, você tem que estudar se ali vai ter fluxo, se ali vai ter movimento, se ali o preço tá bom, se vai ter algum lugar para a pessoa, por exemplo, tomar uma água enquanto ela tá ali, ou mesmo ir ao banheiro. Mas o carregador, ele vai se tornar cada vez mais comum, principalmente por causa desse movimento de aumentar a quantidade de carros. Não é mentira que em alguns lugares ainda é um pouco mais difícil, principalmente por conta da demanda do carregador, mas em vários pontos já ficou mais fácil, e eu uso muito de exemplo. A gente está aqui em Curitiba, no Paraná, mas a rota Curitiba ali até Florianópolis, em Santa Catarina, em que assim, se você pegar a estrada, que é uma estrada super demorada, inclusive, né? Então, assim, é uma estrada que as pessoas acabam ficando nela porque tem muito, muito trânsito. Você vai encontrar carregadores a quase 50 km daqui, às vezes até menos, logo na saída. Daí vai ter um a 100, outro a 150. Então, isso aumentou muito e é algo muito legal, né? Eu até postei um vídeo esses dias disso, que um carregador que eu usava há 4 anos, antes ele era o único no trecho. E assim, eu ia ter um carregador igual aquele só, ele fica ali em Santa Catarina, fica em Araquari, né? Que é perto da fábrica da BMW. Eu ia ter um outro carregador rápido só ali em Florianópolis, que é alguns bons quilômetros pra frente, que é a capital de Santa Catarina. Hoje, naquele mesmo ponto, eu tenho o mesmo carregador, que já foi atualizado, até tá melhor do que antes. Tem um do outro lado da estrada. Mais lá pra frente tem mais 2 pontos de uma rede de posto de combustível. Aí chegando em Itajaí tem mais carregadores. Em Balneário Camboriú, carregador rápido também, tanto ali perto da estrada como na cidade. Então assim, se tornou um trecho que já é muito mais tranquilo. Claro, tô falando do sul, sudeste, sul e sudeste é um pouco mais fácil. Ali norte é um pouco mais difícil de carregador, centro-oeste também é também um pouco mais difícil comparado. Nordeste, dependendo de onde você for, já tem uma quantidade legal. Tem algumas empresas de recarga bem focadas lá. Mas assim, eu vejo muito como aquela coisa. Precisava de mais demanda para ter carregador. E agora os carregadores estão surgindo. E isso não significa que todo carregador vai ser bom, todo carregador vai ser um carregador que vai ser rentável para o investidor. São negócios, então alguns vão ser maravilhosos. Tem investidores que eu conheço que estão super contentes, o ponto está bombando. Tem outros carregadores que ali foi entendido que a demanda não é a melhor de todas, a pessoa às vezes prefere carregar em outro ponto, como um negócio. E é legal ver que isso está evoluindo. A gente percebe hoje que no cenário do carro eletrificado existem 2 tribos. Existem aquelas tribos aquela tribo que quer conhecer, que gosta, que gosta quando usa. E existe aquela tribo que, cara, fala mal o tempo todo, fora. Que odeia, tô fora, que nem sabe o que é. Até hoje acho que não vai dar certo. É muito mais fácil você falar mal do que você não conhece. A gente tem aversão ao novo, né? Mas é muito mais difícil você
falar bem e você mostrar às pessoas o seu entendimento. Vocês, pelo que eu percebo, fazem parte daquelas pessoas que levam a tecnologia, que levam o conhecimento, e vocês precisam estudar bem para vocês poderem defender não, mas vocês apresentarem a tecnologia que é o desconhecido de muitas pessoas, e as pessoas acabam absorvendo aquele conhecimento. Vocês são responsáveis por isso. É que tudo que é novo, né, Carlos, é um pouco complicado. Assim, a gente vai falar, às vezes, de reformar a sala de casa, e tudo que é novidade, você já fica, puxa. Então a gente é muito, né, lançou um carro novo, marca, vamos dizer, Audi. Lançou um Audi novo, todo mundo fala, puxa, eu gostava mais do antigo, o novo ficou feio. Esse é um movimento natural das pessoas terem esse receio. E aí cai no hater, né? E a gente, assim, eu acho que o Marcos também, a gente tenta ver, não. O copo mais cheio, olha, tem coisas que são legais, né? O que eu percebo bastante do mercado é que muita gente que fala mal, na verdade, tá falando mal por medo da mudança. Você entendeu? O carro elétrico, ele não veio para substituir tudo e todos. Concordo com você. Entende? Até por isso que existe o carro híbrido, que é, né, os dois mundos num produto só, onde a pessoa consegue ter um pouco mais de economia a longo prazo, mas consegue se manter com o mesmo comodismo que ele está acostumado já há muitos anos. Esse é o carro híbrido. Se você for analisar em questão do carro elétrico, você tem uma série de vantagens de economia a longo prazo, de economia de combustível, economia de manutenção, enfim. É um mundo diferente justamente por causa dessas economias. Só que pessoas que não usam o carro, ou então que não se deram nem ao trabalho de ir lá testar um carro 100% elétrico, eles não conseguem entender qual é essa mudança de paradigma e para onde essa mudança de paradigma vai levar essa pessoa. Entendeu? Então, o que eu sempre prezo, por exemplo, desses eventos que a gente vai, de apresentação de veículos, enfim, eu e o Matheus, a gente tem sempre eventos que a gente tem essa demanda que o pessoal gosta que a gente vá lá para apresentar, né, determinado produto. Eu gosto muito de enfatizar para as pessoas que é muito importante não ela ir lá ver o produto, e sim ela experimentar o produto, ela fazer um test drive. É aí que está a grande mudança, que ela vai sentir a grande mudança do paradigma, legal. Entendeu? Então, isso é muito importante para as pessoas, né? Não é uma questão de você achar que o negócio veio para te substituir. Não. O mercado, ele vai... se ele for migrar mais para o lado do carro 100% elétrico, por exemplo, vai se criar todo um ecossistema em volta disso, assim como lá no passado foi criado em torno do carro a combustão. E essas coisas, elas vão coexistir. Não é uma questão de inimizade entre um e outro, é só uma questão do público em si entender que determinado nicho traz grandes vantagens para ele e ver em que ponto da vida dele isso vai valer mais a pena. Somente isso. Eu vejo muito no lado assim, né, Carlos? Hoje a gente fala de elétrico, a gente fala de híbrido. Mas eu parto do pressuposto que os carros híbridos hoje, eles já são elétricos na prática. Porque se você pegar os mesmos BYD, você pegar um GWM, você pegar até um Porsche Panamera, a bateria de um Porsche Panamera híbrido é quase a bateria de um Dolphin Mini. É quase a bateria de um elétrico de 8 anos atrás. Então o que isso mostra? Que o carro híbrido, na verdade, ele já é um carro elétrico junto de um carro a gasolina. E que ele existe porque as pessoas gostaram daquele torque instantâneo, daquela resposta, e as marcas colocaram num projeto híbrido porque aí a pessoa não tem nenhum tipo de receio. Mas no longo prazo, não tem lógica, pelo menos para a maioria dos híbridos, você levar um motor a combustão para passear, para carregar a bateria de gerador, se você tiver uma rede, você tiver uma autonomia que dá conta de tudo. Então eu vejo muito como o carro elétrico num processo quase que natural da eletrificação das coisas. Tudo no mundo foi eletrificado. Hoje você tem a bateria que dá conta de um fone sem fio, de um relógio, né, digital, de um fone sem fio, que dá conta de uma televisão. Você tem hoje uma evolução que foi eletrificando. Isso chegou nos carros. Hoje um carro esportivo, por exemplo, ele tem um motor elétrico, por quê? Porque ele dá mais torque na saída de curva, porque ele torna o carro mais ágil, porque ele dá possibilidades novas. Então, essa eletrificação ela já chegou. E aí é um processo que a gente está vivendo. Não vamos negar que nem toda a rota de viagem de elétrico é tranquila, que nem toda a rotina está pronta, mas que no final das contas é um passo dia após dia e que a gente vê na pele, que já ficou muito mais tranquilo, já ficou muito mais fácil. E em cima disso que é legal a pessoa testar, ver na prática, entender a realidade dela. Talvez na realidade exatamente dela ainda não seja o momento em alguns casos, ou em outros casos ela já deveria ter feito isso há muito tempo, mas é uma parte de um processo, é uma coisa natural que vai acontecendo.
Isso aí. Seguinte, agora eu vou mudar um pouco o assunto, um pouco a prosa. Justamente, uma das coisas muito legais de vocês é que vocês testam os carros, tá? E às vezes tem uma van premier, vocês também estão lá junto, vocês estão participando. Primeiro é o seguinte, como é que se dá esse convite para vocês e esses testes que vocês fazem e depois vocês apresentam no canal de vocês? Porque isso baliza muito, muitas vezes, muitas pessoas compram um carro por causa de vocês. É uma responsabilidade. Como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês desenvolvem isso? E aí, Marcos, como é que você faz? Bom, para início de conversa, é interessante porque eu não sou jornalista, eu sou o cara formado em informática, que teve outras profissões que não tem absolutamente nada a ver com carro e com comunicação, enfim. Eu sou o cara realmente da vida real, que resolveu mostrar um pouco da sua própria vida, né, com os carros elétricos na internet e acabou tendo um resultado muito além do que eu mesmo esperava. Na verdade, eu comecei a mostrar essas informações na internet sem nenhuma pretensão. E eu acho que é isso que acabou caindo no gosto do público em geral, porque, querendo ou não, é uma credibilidade, né? É uma credibilidade de alguém imparcial que está testando o carro. Então, baseado nesse sucesso aí, que eu comecei a receber, né, convites de algumas montadoras para ir em alguns eventos de lançamento, fazer alguns testes, como é o caso dos carros que eu estou testando hoje, né? Estou fazendo 2 testes, um para Volvo e um para Geely, na verdade para Hidara, né? Que é a caminhonete elétrica. Então, é interessante fazer esses testes porque passa a informação de forma, né, de forma imparcial, de forma que a pessoa sabe que aquele teste não é um teste da montadora. E é o que aconteceu justamente com o meu carro principal, que é o Volvo elétrico mais rodado do mundo, que hoje está com 255 mil quilômetros. Meu Deus. Né? Zero patrocínio. Andou demais. E isso, querendo ou não, é o que faz o consumidor entender que aquele carro realmente é durável, que ele tem coisas extraordinárias, como o fato de não ter trocado até hoje por uma pastilha de freio, né? E não vai trocar tão cedo. Então, eu acho bem interessante e, querendo ou não, as montadoras percebem esse movimento, né? Que é um movimento que não é um movimento jornalístico, é um movimento da vida real. Sim. Que está acontecendo na internet. Que a internet proporcionou isso para a grande maioria das pessoas. Então, eu acho interessante nesse ponto, né, fazer essa questão imparcial com as marcas. E esse Volvo de 250 mil quilômetros dele eu acho muito interessante, porque eu não sei se você vai se lembrar, mas a gente está em 2025. Mas em 2020, 2021, se você pegar os comentários das pessoas já na época, tinha gente que falava que o carro não ia durar 100 mil quilômetros. Você lembra? Com 100 mil quilômetros não ia durar a bateria, com 200, com 300 já ia estar acabando. Você lembra mais ou menos? Eu lembro de vários comentários nesse sentido. Como é que vai estar isso daqui a 5 anos? O carro já está fazendo quase 4. Exatamente. Como é que vai estar isso? Então, é muito interessante a gente estar entendendo na prática. O que eu não estou dizendo que o carro dele é perfeito, que não pode ter algum tipo de situação, e isso não é verdade. As coisas são máquinas, sempre foram. Mas que é muito interessante, é muito interessante. E eu lembro dos comentários, eu lembro do pessoal falando, não vai 100 mil não, 2 anos, 3 anos. Quero só ver quando chegar a hora de trocar a bateria com 200 mil quilômetros. Ué, eu lembro, nossa. Mas até agora, falando de 2020, 2021, né, eu lembro de uma situação que eu tava com um cliente meu lá da imobiliária e na época ele tinha um Jaguar Sedan e tinham oferecido para ele o E-Pace, sei lá. E na época ele, eu não vou pegar porque dizem que essa bateria dele só dura até 100 mil quilômetros, que depois perde a garantia e joga a bateria fora para você colocar uma bateria nova. Vai ser o preço do carro, então isso aí não vai dar certo. E eu no começo assim, eu falei assim, nossa, mas por que vão vender um carro tão caro? Eu lembro bem dos números. Eu lembro quando eu vi o carro dele com 130 mil, eu pensei, 130 mil já andou bastante, né? Já tá quase dobrando. E tá tudo bem. E é o que legal, a maioria das pessoas, na verdade, roda a vida inteira com o carro, né? Quantos casos você vê de pessoas aí que compram um carro e ficam com ele lá por 10, 15 anos e o carro tá com 90, 100 mil quilômetros, entendeu? Então, é interessante ver essa evolução do uso do carro em pouquíssimo tempo, porque você consegue, né, ter essa confiança de que o produto realmente é bom antes do que a grande maioria do mercado consegue fazer. Então, esse é o intuito do meu canal. E falando, né, a respeito dos comentários do pessoal na internet, né, o pessoal, isso não vai dar certo, isso. Então, é muito, muito gratificante mostrar essas informações de forma rápida para o pessoal. Para mim, essa
Esse é o grande intuito do meu canal. Mostrar a verdade, né? Não aquilo que algumas outras pessoas querem imputar ao carro elétrico, dizer que ele não funciona, que ele vai depreciar, que ele vai... Enfim, toda aquela mentira que o pessoal costuma falar na internet a respeito dos carros elétricos, é isso que eu provo dia a dia de que não é verdade. E eu também, assim, pelo menos, o que eu vejo muito hoje? Você entra na internet, por exemplo, eu vou comprar um BYD. Você achar vídeo de teste de BYD, ali tem gente filmando na concessionária, tem gente que faz uma volta com o test drive, tem gente que às vezes grava no evento, alguma coisa assim. Mas quando você tem o carro, quando você já tem um carro que você quer trocar por um novo e você vai ver um vídeo, foi o que aconteceu comigo agora, foi trocar o Song Plus pelo Song Premium. Então eu comecei a ver alguns vídeos, até mesmo depois eu tinha comprado o carro e tudo, né? Até daí eu mandei uma... Eis o BYD Song Premium mais bonito do Brasil. O mais bonito do Brasil é o seu carro, cara, também. E até quando eu tava pra... Foi muito rápido, né, a decisão da compra ali, né? Até coincidiu que na época lá que eu estava pra fechar o carro, o Matheus conseguiu pegar o Song Premium ali pra dar um teste. Eu ainda mandei umas dicas pra ele, ver se consegue isso, se consegue aquilo e tudo, né? E é diferente, né? Por exemplo, eu vi alguns vídeos depois do Song Premium que você fica naquela expectativa de receber o carro, né? É quando você vai comprar um carro caro, você vê, né? Você assiste. Vai sair do carro, assim, você fica acompanhando, ver o que sai de conteúdo novo do carro, né? E eu começava a ver alguns vídeos, assim, um pessoal mais, assim, de YouTube ali, que, pega o carro aqui pra testar, dá uma volta e tudo mais, né? Aí você começa a ouvir o pessoal falando assim, eu não sei se tem isso, eu acho que tem aquilo, eu vou falar dos equipamentos, mas, pô, tá faltando o equipamento principal. Acho que o banco é bom, né? Acho que o carro é macio. Aí, assim, eu ouvi de um youtuber ali, né, falou bem assim, bem que a BYD poderia pro Song Premium ter feito um interior diferente pro carro, né, porque esse interior igual do Song Plus não... fica igual para um carro que eles querem vender acima. Eu olhei assim, eu já tinha recebido o meu carro, né? Eu falei, mas sabe que eu que tô daltônico, meu carro não é mais marrom com preto, então, né? Aí só que assim, é aquilo que eu não sei se às vezes na pressa, na falta de informação, se a pessoa quer comprar aquilo, às vezes de tirar uma dúvida, deixa a pessoa com mais dúvida ainda. Agora, quando você vai para um conteúdo que você vê, meu pessoal já tá usando um carro há um tempo, não, peraí, ele tá com um carro aqui que ele andou, ficou uma semana com o carro e tudo mais. É diferente, é o que às vezes a gente sempre fala, né? Você tem a dúvida no carro, vai lá na concessionária e testa, dá uma volta no carro, anda, dirige, que você vai entender qual que é a realidade de estar usando um carro daquele na rua, né? E é o que às vezes às vezes eu penso assim, acaba muito atrapalhando do que ajudando, às vezes, esse negócio veículo, de você testar carro é muito complicado, na minha opinião, e é muito complicado perante os consumidores, porque as pessoas, vão fazer o teste de um carro. Ela faz o teste do carro baseado, o carro tem o item tal, ele é bom pra você. Mas às vezes você vai falar com o consumidor e o consumidor fala, mas eu gostei do concorrente que é lindo, eu acho ele bonito. Só que alguém falou pra mim que ele tem um item a menos, que ele não tem o teto, que ele não tem o negócio. Só que a pessoa adorou o carro e na prática dela como consumidor não vai mudar nada aqueles itens que alguém falou que faz o concorrente ser o melhor de todos. Então, esse assunto do carro é muito delicado, porque eu acho que a pessoa tem que testar, gostar, se adaptar, mas você tem que fazer um filtro de o que realmente faz sentido para você ou não. Porque dependendo da pessoa, e com carro elétrico acontece muito isso, a pessoa fica numa discussão gigante de autonomia tal, não sei o quê, num carro que às vezes, pro que ela faz, a autonomia sobra. Então eu acho que a gente tem que fazer uma análise nesse negócio de quando a gente fala de testar carro, avaliar, de o que o consumidor, o cliente realmente quer, o que ele precisa. Eu lembro muito quando lançou BYD Dolphin e GWM Ora. Todo mundo ficava assim, qual é melhor? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Eu falava, você já percebeu que o design do Ora não tem nada a ver com o Dolphin? E que tem gente que vai se apaixonar pelo design do Ora e tem gente que vai detestar ele? Você já percebeu que o Dolphin, a versão Plus, por exemplo, tem alguns equipamentos que são a mais e alguns itens de potência que são a mais, que talvez para algumas pessoas faça total sentido, para outras não faça nenhum sentido. Então é muito complexo, aí fechando aquilo que você comentou, essa parte de analisar carro, você falar para a pessoa, não, fiz uma tabela aqui de equipamentos, carro tal é o melhor para você. Muitas vezes não é, muitas vezes a pessoa precisa de outra coisa, muitas vezes a pessoa precisa de um carro pro dia a dia, um Dolphin Mini é o melhor carro do mundo para ela. Às vezes a pessoa é um perfil que viaja 1.000 e poucos quilômetros por semana e realmente vai se adaptar melhor com o híbrido. Mas é uma análise que, assim, ela tem que ser
cautelosa e as pessoas têm que ter também um filtro, porque senão você entra numa linha de que só um carro vai ser bom, né? Isso tá errado, pô. São produtos, é como o telefone. Eu gosto de iPhone, tem gente que gosta de Samsung e tá tudo bem. Nesse assunto é muito interessante porque muita gente vem me pedir ajuda no Instagram. Assim, diariamente, pelo menos 30 pessoas me mandam assim, entre tal e tal carro, qual você escolheria? Como é que eu vou escolher o carro para a pessoa, né? O que você precisa no carro? Isso acaba acontecendo. E é o que eu falo para as pessoas, ó, carro tal faz isso, isso, aquilo, com tal e tal Qualidade, enfim, atributos, e o outro tem esses atributos e não tem um determinado. Então você tem que ir lá e testar os dois para ver qual vai ser o melhor para a tua vida. Porque é uma questão particular. Não existe produto melhor do que o outro. Existem produtos diferentes do outro. E é isso que você vai ponderar em determinado preço, determinada categoria, enfim. Essa realmente é a escolha que as pessoas têm que fazer. E eu digo uma coisa que é muito, muito prática para todo mundo. Sendo 100% elétrico, é vida. Você entendeu? É isso que eu falo para as pessoas. Porque, de fato, é uma facilidade que você vai ter ao longo do prazo, ao longo da tua vida com o carro, que você vai ter muito menos manutenção, não vai ter dor de cabeça, não vai ter que parar em posto de combustível para abastecer. Toda noite na tua casa é tanque cheio, e é por isso que eu falo que a grande maioria das dúvidas das pessoas em relação à autonomia não tem nenhum fundamento, porque, afinal de contas, toda noite na casa dele ele vai ter o tanque cheio. É muito provável que isso aconteça, a não ser que ele mora num prédio muito complicado, enfim. Mas é uma questão da pessoa, não é uma questão do produto. E assim, dentro do que o Marcos falou, né, eu também sou do time do elétrico, todo mundo sabe, mas a gente também sabe que, tem como carro, como máquina, tem produto tal que tem defeito crônico. A gente tá vendo, por exemplo, os Nissan Leaf, que são produtos que estão com a tecnologia mais antiga, a bateria do Nissan Leaf não tem refrigeração por um projeto que é mais antigo, mas que aí sim não seria uma opção de compra. Nem minha, nem dele. Mas isso não quer dizer que para a grande maioria dos modelos você não possa escolher aquilo que você quer. E nesse ponto eu tenho um exemplo muito interessante, o Wesley até viu ali, eu estou testando hoje um Yua Pro. E eu muitas vezes estou andando de Dolphin Plus. E aí a pessoa fala para mim, poxa, mas o Dolphin Plus tem mais equipamento, mais autonomia, é melhor que o Yua Pro. Só que quando você senta no Yua Pro e você dirige, você fala, tá, mas o comprador disso aqui não tem nada a ver com o comprador daquilo, porque eu tô num carro mais alto, eu tô num carro que ele tem um acabamento interior diferente, o design é totalmente diferente. É verdade, tem menos equipamentos que um Dolphin Plus, ele não tem a bateria do Dolphin Plus, que eu acho que é algo legal, acho que poderia ter essa bateria maior, mas o perfil de comprador muda drasticamente. Então, para a pessoa que me perguntar, esse carro aqui é para mim, eu falar, o que você quer no carro? Às vezes a pessoa quer o Yua Pro na função do T-Cross dela, na função do Creta da pessoa, que ela usa o urbano, às vezes faz algumas viagens até o litoral, que o carro dá conta, e às vezes aquele carro faz a vida dela. Agora, às vezes a pessoa chega e fala, não, eu quero um perfil do Dolphin Plus que eu gosto que ele anda mais, eu quero que ele tenha alguns equipamentos a mais, e para mim faz mais sentido. Então, é uma conta muito interessante, porque quando você testa carro a carro, você fala, tá, mas isso aqui é um comprador, outro é outro comprador. E um exemplo que não é nem bom, muita gente critica até esse exemplo, mas vamos falar da Saveiro. Que a Saveiro, por exemplo, não vai ter equipamento, que a Saveiro é um projeto antigo. Mas pro comprador de Saveiro, porque o cara faz com a Saveiro, a pessoa continua comprando, porque para aquilo ela resolve. Não, poderia ser melhor? Poderia, concordo, poderia ser um projeto mais avançado. Mas pro comprador não muda nada. Então eu acho que essa questão de análise de produto tem que ter cautela, porque o que às vezes para um serve, pro outro não serve e tá tudo bem. Mas é por isso que é bom. Tem quantos canais de YouTube pra pessoa ver a mesma pessoa falando, inúmeras pessoas. Você vê 20 vídeos, você chega numa conclusão. E é verdade. É aquilo que o pessoal fala, né? O pessoal acha que existe concorrência na internet. Muito pelo contrário. Eu vejo parceria na internet, porque não existe um limite para seguidores ou para informação para o público em geral. Né? As pessoas têm que seguir o máximo de pessoas, né, que estão nesse mundo dos elétricos, por exemplo, né, elétricos e híbridos, que é o nosso caso. Tem que seguir o máximo de pessoas desse mundo justamente para conseguir tirar a própria opinião de cada um. Opinião, né, baseado no então a gente falou aí e tocamos num assunto aí, onde nós basicamente parece que o boom do carro eletrificado veio com a BYD e a GWM. Trouxeram produtos que deu um acesso maior para as pessoas. Tem pessoas que jamais pensaram em ter carro. Puxaram essa nova safra de chineses, né? Exatamente, puxaram a nova safra de chineses. E aí, hoje, elas estão se consolidando, tá? No Brasil, elas estão bem fortes.
Agora é o seguinte, tá chegando marcas novas. O que vocês... Você que já Esperam daqui andou, pra frente, você que até. já andou em algumas marcas, fala um pouco pra gente aí das marcas que você já andou e o que a gente pode esperar dessas marcas. Então, hoje a gente tem no Brasil, numa conta rápida, né? BYD, GWM, Caoa Chery, a gente tem a operação da Zeekr e a gente tem agora, de maneira até um pouco mais tímida, a operação da Neta, né? E a gente tem para chegar no Brasil Omoda e Jayco, a gente tem para chegar no Brasil a GAC, a MG, a Chevrolet vai trazer o elétrico mais barato dela, que é de uma chinesa, vai vender na marca Chevrolet, mas é outra marca, o produto é diferente. Já tem os produtos deles também, né? A Blazer, a Equinox, né? Chega a Leapmotor, que é uma marca do grupo de Fiat, Jeep, que também é, na minha visão, né, a forma que a Stellantis encontrou ali. E qual que é a minha visão, Carlos? Eu acho que vai vir muito produto novo. Os chineses têm uma margem competitiva grande, tanto que as empresas tradicionais estão se aliando com os chineses. Um exemplo é aqui no Paraná, né? A Renault vai fazer uma parceria com a Geely, ó, tá até aqui a logo da Geely, ó, nessa chave, para produzir carros da Geely aqui. Então veja que as tradicionais estão junto com os chineses naquela matemática de não pode com eles, junte-se a eles e vamos ser felizes juntos. Então eu vejo que tem muita coisa nova que vai vir. Eu acho que assim, em alguns segmentos vai gerar um tumulto maior, porque se você pegar GWM, Haval, BYD Song, Caoa Chery, eles já estão, na minha visão, dividindo a fatia que sempre foi ali de Compass, hoje um pouco de Commander. E essa fatia vai ficar ainda mais dividida, porque esse segmento do SUV híbrido de 220 mil, eu acho que é uma das bolas da vez do mercado. Todo mundo quer ter esse produto, então eu vejo que vai dividir ainda mais a fatia. Acho que para o consumidor vai ser muito bom, vão ter novas possibilidades, vão ter novas tecnologias, vão ter novos designs, né? E do ponto de vista vendas, vai ser interessante, porque vai chegar mais elétrico, vai chegar mais híbrido, e a GAC vai chegar até com mais carro a combustão. Então eu vejo que de uma vez por todas o mercado brasileiro vai chegar com um monte de opção, vários carros. O que não significa que tudo que vai vir vai ser legal, nem tudo que vai vir vai ser bom. Por quê? Porque na história dos carros, vamos dizer assim que 15% dos produtos lançados nos últimos 30 anos são produtos que você fala, puxa, isso aqui não ficou bom. Mas a maioria encontrou seu público, sua afinidade, para quem aquilo serve. A própria marca, quando vai lançar um carro, faz todo um estudo de mercado. Então eu vejo que vai ter muita coisa nova, vai ter coisa interessante. Ainda é cedo para afirmar muito, mas a GAC tem parceria lá na China com a própria Toyota, então não é qualquer coisa, né? Existe um vínculo bom. A Geely vem junto com a Renault aqui no Paraná, que é uma marca estabelecida. Se você pegar a Chevrolet, ela tem um know-how grande no mundo, então ela vai trazer a sua chinesa dentro do seu portfólio. Então eu vejo que a gente tem bons indicativos de que os produtos vão ter padrinhos legais, né? Como a gente sempre falou até daqui da Geely, né? Que é dona da Volvo, é dono da Zeekr, os padrinhos são bons. Então eu acho que muita coisa, vai vir muita coisa legal e vai ser bom para o mercado. Agora vai ficar mais competitivo e para cada marca encontrar sua venda, sua rentabilidade, vai ser uma luta, mas isso aí faz parte do jogo, sempre foi assim e vai continuar. Mas o que vocês podem perceber também é que, se a gente for analisar, por que esse boom está acontecendo tão fortemente aqui no Brasil? É a questão energética. Né? Nós temos uma facilidade que a Europa não tem de energia, por exemplo. Né? Na Europa, o consumidor não consegue carregar o seu carro toda noite na garagem de casa. Sim. Entendeu? Porque lá, como a questão energética é totalmente diferente da nossa, lá cada apartamento, por exemplo, tem uma ligação de 7 amperes. Que não possibilita você usar outra coisa a não ser que se fosse carregar um carro. Então é impossível você carregar o carro em casa lá. E aqui no Brasil não, aqui qualquer entrada de energia residencial é 50 amperes. Nós temos uma matriz energética muito mais limpa, uma das mais limpas do mundo, com hidrelétricas e agora com a expansão gigantesca da energia solar. Então todos os fabricantes estão de olho no Brasil justamente por causa dessa facilidade. E é por isso que eu acredito firmemente que o Brasil vai ser assim um grande expoente na mobilidade elétrica nos próximos anos. Os maiores consumidores mesmo de carro elétrico e híbrido. Com certeza. E é por isso que todo mundo está ligado no Brasil por causa disso. E tem que dar uma olhada, né? O que eu digo, né? Como a gente até comentou ali, né? Hoje você tem produtos bons, tem produtos não muito bons, né? E às vezes tem produtos bons também que às vezes não dá certo no Brasil, né? Igual aconteceu recente com a Séries, né? Que foi embora já do Brasil. Vai ter, né? Mas não cheguei a ver o produto, se é um produto bom ou não. Mas é que aí no quesito Séries, a gente tem que tomar também cuidado nas análises, porque realmente o produto é legal. Ele tem vínculos grandes lá na China. Só que o importador abriu 2 lojas em São Paulo, fez um investimento muito baixo em marketing, não disponibilizou muito carro para as pessoas testarem. Também os produtos mais baratos não eram tão competitivos.
Então, assim, às vezes, histórias que poderiam Não ser pelo boas... veículo em si, né? Um exemplo do Produto Brasil, em si, por né? exemplo, o Brasil não tem Mazda, que é uma marca que vende um monte fora do Brasil. O Brasil não tem... Alfa Romeo não é uma marca que dá pra dizer que fez grande sucesso, mas o Brasil não conseguiu nem ter um pouco mais, porque na época foi distribuído em concessionárias Fiat e aí realmente a coisa não conseguiu caminhar. Então, assim, existem muitas histórias que poderiam ser melhores, mas que não aconteceram por uma série de fatores, que pode ser o importador, pode ser o processo, pode ser várias coisas. Enfim, o mundo dos chineses não vai estar... ele também estará sujeito a isso, né? Eu acredito que vai ter muita novidade. Tem muita concorrência. Até hoje mesmo, assim, é muito difícil também para você pegar e ver uma empresa, assim, uma fabricante ali, lançar um carro hoje 100% a combustão. Nessa moda até, digamos assim, de carro híbrido elétrico, hoje vem com o lançamento de um carro flex. Tá ficando, assim, você olha assim e fala, nossa, mas você já ouve isso até de quem não tem carro elétrico ou até não pretende mais. É que a eletrificação vai ter que fazer parte. Seja o carro híbrido heavy, o híbrido plug-in, você traz mais desempenho, você traz mais economia, você traz mais potência, o carro fica melhor. Então, qualquer produto assim, claro que vão ter novos flex das tradicionais, isso é normal, mas essa eletrificação, o motor elétrico veio para agregar. O exemplo, pega uma Ferrari. Por que a Ferrari hoje tem motor elétrico nas modelos que mais vendem? Porque o motor elétrico faz com que o carro acelere mais, ele recupera a energia de quando freia, o que é ótimo, ele faz o carro ainda ter um modo elétrico ali que é bom em algumas situações. Então, trazer o motor elétrico para os carros é um passo bom. Então, as marcas de alguma forma têm que trazer isso. Vocês... até por questões de legislação também, né? E uma outra coisa que eu queria aproveitar esse gancho, né? Vocês acham que essa questão de algumas montadoras nacionais que estão vindo com a implantação do híbrido leve, igual a Fiat está fazendo em alguns carros que são mais de entrada ali, vai resolver ou... Acho que o Marcos deve gostar de híbrido leve. Eu vou deixar ele falar. Eu acho que ele gosta de híbrido leve. Assim, meu ponto de vista, acho que não resolve. Eu acho que já é um ponto, assim, que já que eles vão investir, que investem em fazer os carros híbrido plug-in. Olha, eu escutei uma observação muito interessante feita por um especialista em carros híbridos e elétricos, tempo atrás, que ele falou o seguinte: se você for pensar em termos globais, em termos de mercado como um todo, ele vai trazer um certo benefício ambiental e econômico. Que, inclusive, parabéns que a menção foi tua. Eu vejo assim, o carro híbrido leve, ele não é uma coisa que vai agregar valor para o consumidor. O consumidor que comprar aquele carro, ele não vai ter uma vantagem que valha a pena o investimento a mais por aquele sistema, aquele subsistema dentro do carro. Você entendeu? Então, para o consumidor, não vai fazer diferença. Em termos de marca, da marca conseguir diminuir um pouco dos poluentes, beleza, vai ter algum benefício. Mas, na minha opinião, o carro, para valer a pena a eletrificação, ele tem que ser híbrido plug-in. Ele não pode ser só híbrido leve ou híbrido que não seja plug-in, independentemente do tamanho da bateria, porque isso não vai trazer um benefício tão grande assim a ponto de valer a pena o investimento. Se ele for investir na tecnologia do híbrido, que ele vá para o híbrido plug-in, que daí sim ele vai conseguir, na grande maioria do tempo, fazer uma frente à concorrência de verdade, né? Exatamente. Porque o que faz o bolso do consumidor economizar é o fato de utilizar a energia externa. É utilizar a própria energia que ele consegue produzir no telhado de casa ou a energia que vem de hidrelétrica, que é uma energia limpa e mais barata. Andar com essa energia é o que vai fazer ele economizar no dia a dia, né? Não o fato de conseguir recuperar um pouquinho da energia da frenagem, por exemplo. Isso não vai fazer tanta diferença na vida dele. Mas sim o fato de ele conseguir injetar. E é por isso que o híbrido plug-in é extremamente importante nesse processo de acostumar as pessoas com o carro elétrico. Porque é isso que está acontecendo hoje. A grande maioria das pessoas que vão para o mundo do híbrido plug-in da atualidade, por exemplo, um BYD, um GWM, alguma coisa nesse sentido, que o carro é essencialmente elétrico, mas com um motor a combustão que vai gerar energia na grande maioria do tempo, esse cara, ele já para e pensa assim, putz, eu tô com esse carro há 6 meses. Se eu tivesse comprado um elétrico, ele atenderia tão bem quanto. Por quê? Com 18, 30 kW de bateria, eu já consigo resolver 90% da minha vida no modo 100% elétrico, plugando na rede.
E se eu tivesse um carro elétrico, quer dizer que a grande 99% das vezes do uso do carro, eu também conseguiria com um carro 100% elétrico. Então, ele está fazendo esse passo, né, da eletrificação. O híbrido da atualidade, ele faz a pessoa entender que um carro 100% elétrico é viável sim para ele. Então, é só uma questão dele dar mais um pulo. Quem está indo da combustão direto para o elétrico já está com felicidade plena, na minha opinião. Com certeza. Eu vejo um pouco, eu vejo bem parecido com o que você falou, híbrido leve. O híbrido leve, na minha visão, é o seguinte: a gente tem as montadoras tradicionais, que vai ter Fiat, vai ter Volkswagen, que já produzem no Brasil, tem fábrica, tem planta, tem tudo. O híbrido leve, ele vai adicionar um custo de produção muito pequeno. Muito pequeno e que vai dar, dependendo da matemática, até seus 10% a mais de melhora de emissões. Quando você pensa em larga escala, existe uma lógica de você fazer os carros. Já que vai fazer o carro flex, faz ele híbrido leve, pelo menos, porque daí ele melhora um pouco as emissões, para a montadora fica bom, para a legislação, para o meio ambiente no geral, melhora um pouco. Para o consumidor, estou de acordo com você, não vai sentir essa melhora, o carro não ganha expressivamente consumo, também não ganha expressivamente potência. Então, se você quiser testar alguma coisa, pode ser que você encontre em algum produto algum tipo de diferença, mas na prática você não sente. Agora, com relação aos híbridos, eu penso o seguinte: o leve eu realmente entendo que, como experiência de consumidor, não agrega muito. O heavy, que já é o híbrido do Corolla, é o híbrido de alguns Kia e tal, que é o híbrido que ele não carrega, mas aí ele já ganha uma bateria um pouco maior, eu já acho que ele consegue melhorar um pouco o consumo. Toyota faz ali 18, 20 por litro, ele já consegue ter um pouco de modo elétrico, então eu acho que ele já agrega um pouco para o consumidor. Agora, a real diferença que ele vai ter realmente é o híbrido plug-in. Por quê? Porque você vai colocar energia elétrica ali no carro, vai ser uma bateria maior, você vai ter modo elétrico, vai ter o desempenho, aquele torque. Dirige um Song, por exemplo, vai ter aquela saída mais elétrica, que é uma saída mais legal no dia a dia, que é o que o consumidor sente e fala: puxa, isso aqui é diferente. Então eu acho que o híbrido plug-in que é a peça-chave para você dizer: isso aqui realmente é um produto mais legal. O leve, não compraria pensando no leve. Compra o leve se você achar que você quer aquele carro, não porque ele é híbrido leve. E o heavy, beleza, melhora um pouco o consumo, vai ser mais legal, não vai andar necessariamente mais, não vai ser necessariamente mais moderno, mas é dessa forma que eu vejo. Mas do ponto de vista da indústria, eu acho que assim, se acrescentar um pouco no custo, ou quase nada no custo, um pouco no preço do carro, mas também quase nada, os Fiat híbrido leve quase não mudou nada o preço, sabe aquela coisa? Já que você vai botar o carregador por indução, põe na linha toda, entendeu? Não é porque todo mundo vai usar, mas não muda muito. Eu vejo dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, antes de mais nada, por favor, dá o joinha pra gente naquele like, reforçado, entendeu? Segue o canal, já falei, quem não seguir esse canal aqui é louco, porque aqui a notícia vem. Vou fazer uma pergunta que é meio assim, vou pensar, cara. Seguinte, eu acompanho o carro há um tempinho razoável. Então, eu percebo o seguinte: tem algumas enciclopédias vivas aí, Kamaz, tem o Boris, Quatro Rodas, uma série de outras enciclopédias aí que eu respeito muito da questão da automobilística. Mas, por outro lado, está vindo uma geração nova, que são vocês, tá? Que fazem teste em carro, que procuram essa informação e tal. E muitas vezes eu percebo que existe uma divergência nas informações que são geradas. Talvez assim, o pessoal... Nem todo mundo pensa igual, né? Talvez eu não sei se é por conservadorismo, entendeu? Mas eu fico assim, eu acho que o trabalho de vocês acaba sendo maior, porque vocês têm que avançar um pouco mais para demonstrar a tecnologia. Como é que vocês fazem? Como é que vocês enxergam assim, por exemplo? Eu, há pouco tempo, estava ouvindo o Boris, por exemplo, falando o seguinte: o carro híbrido não serve, porque é um carro que, quando a bateria acaba, você tem um peso inútil no carro. E eu tenho um carro híbrido, cara, e eu penso diferente. Entendeu? Eu falei: será que eu ando com um carro desde 2022? Será que eu estou enxergando um carro diferente? Então, eu acho que vocês devem ter um tipo de visão dentro desse cenário que muda bastante, que vocês têm que lutar bastante. Como é que vocês ficam dando com isso? Porque vocês vão ser questionados, afinal de contas. Eu acho o seguinte, Carlos, eu acho que
a percepção sobre um produto sempre é muito diferente de cada um, né? Você citou pessoas renomadas que conhecem os produtos e têm a percepção delas, mas a forma como o usuário usa também é distinta. Por exemplo, híbrido plug-in, dessa discussão, né? Vai acabar a bateria do híbrido plug-in, ele vai ficar mais fraco, você tá levando mais peso, ele não vai ser útil. Uma visão assim, né? Só que assim, ele não vai ser útil para pessoa que não vai carregar o carro, né? Mas assim, você não deveria comprar um híbrido plug-in sem você poder carregar ele. Pelo menos eu não compraria um híbrido plug-in sem poder carregar. Por quê? Porque o diferencial do carro tá em poder carregar. Dos híbridos plug-in novos, a grande maioria ainda tem a possibilidade do motor a gasolina carregar a bateria e durante uma viagem você consegue manter a potência, você consegue otimizar o uso e nos BYD até com motor turbo isso fica ainda mais tranquilo. O motor turbo é mais potente, o carro dá mais conta do recado. E assim, se você for fazer uma matemática, essas pessoas... O híbrido plug-in, a maioria das pessoas roda no dia a dia urbano. A maioria das pessoas... Acabei de entregar um carro agora. Dia a dia urbano. Essas pessoas vão dizer assim, 90% do uso dela, ela carrega o carro, ela roda no modo elétrico, ela gasta menos para carregar, ela tem mais torque, é bom. 10% da realidade dela, ela vai fazer uma viagem longa, que aí ela vai usar mais combustível, que aí o carro realmente tem mais um peso ali, mas isso não representa a realidade das coisas. Como também no carro elétrico não representa, muitos dos argumentos assim, viajar não é legal. Mas veja, 90% da vida de uma pessoa, estou dando uma estimativa aqui, mas 90% da vida de uma pessoa ela usa no uso urbano. A autonomia é perfeita, atende. 10% ela precisa parar para fazer uma viagem que ela carrega uma vez, carrega duas. Então assim, isso não representa na prática a realidade. Então, aí entra naquele assunto que a gente falou antes, de que a gente tem que saber avaliar com uma dose de moderação tudo, porque senão você vai nos extremos e você fala, será que eu preciso de um equipamento do teto solar se eu não uso teto solar? Será que eu preciso de 500 km de autonomia se eu rodo 200? Então, eu acho que isso entra numa análise que o consumidor tem que fazer, entendeu? E aí isso é uma coisa muito pessoal da pessoa, mas eu acho que assim, vale entender. Não estou novamente dizendo que não existam pessoas que viajam 700 mil quilômetros por semana e para essas pessoas o carro 100% elétrico não é o indicado, mas estou dizendo que se você partir da maioria, e a maioria que tem que mandar, a maioria que vai comprar o carro, então não adianta a gente balizar uma compra de um carro porque tal pessoa não gosta do funcionamento, entende? Então eu acho que... Você vê um negócio que você falou, pessoa, teve um rapaz que conversou comigo e ele falou o seguinte, eu tenho carro, tá? E ele vai, às vezes, para São Paulo, às vezes vai para o Rio de Janeiro. Ele falou, na maioria das vezes que ele nem vai com o carro dele. Ele aluga um carro, entendeu? Por quê? Porque quando ele vai com o carro dele, ele tem que preparar o carro para ir, fazer uma manutenção preventiva, porque ele preza muito isso, a manutenção preventiva, e quando ele volta, ele tem que fazer uma nova manutenção das viagens que ele fez. Por quê? Porque ele às vezes já pegou pedra, já quebrou vidro, já teve caminhão. Então, ou seja... E outra coisa, uma vez ele falou que chegou lá em São Paulo, estava rodízio. Tem a placa, tem rodízio da placa, entendeu? Então, ou seja, ele trouxe para ele uma nova diferença. Ele falou, não, se eu for viajar, eu alugo. Antes do Marcos até trazer, eu tenho um exemplo muito bom nesse sentido. Uma vez eu estava com um carro bem legal, bem caro, e eu tinha que fazer uma viagem. Acho que era um Taycan. Tinha que fazer uma viagem. Daí eu fui, vamos de Taycan. Pô, legal, né? Você tem um Porsche, você usar o Porsche. No dia a dia você faz tudo com o Porsche. Fui, fiz a viagem, na volta... Estrada ruim, buraco, aquela confusão toda, pedrinha, trincou o vidro. Entende? Sai caro. Então, o que eu quero dizer? Tanto que se você pergunta hoje para um cliente de Porsche 911. Quantas vezes você viaja com o teu carro? A maioria vai dizer, não, quando eu viajo eu vou com a Land Rover, eu vou com a BMW X5. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue usar, na realidade, aquele perfil que você quer. Claro, tem estrada que é boa, mas tem hipóteses que às vezes a gente fica realmente fazendo uma matemática e daí quando o cara vai viajar, ele fala, não, eu vou de carona, prefiro. Tem... Muitos usuários de Porsche, a combustão, por exemplo, os caras ficam regulando a quilometragem. Que adianta ter um carro para regular a quilometragem? Então o cara tem o carro para não poder aproveitar o carro? Não usa. É um negócio que não faz sentido. Eu já falei para algumas pessoas, você vai comprar um Porsche, às vezes compra um seminovo com 40 mil quilômetros e usa até o 100, que aí você vai viver o carro, você vai curtir, você vai ver como é que é ter o carro. Muita gente compra zero, aí a pessoa tá com 5 mil. Eu já ouvi de gente falar assim, não, eu não vou para Camboriú de Porsche, porque daí dá quilometragem, e daí cai o valor.
Realmente, o mercado tem esse preconceito, o carro a gasolina do Porsche cai o valor se tiver muito quilometragem. Mas não é legal, né? Então daí essa mesma pessoa chega pra mim e fala, tá, mas aí eu não vou comprar porque esse meu carro aí não vai ter autonomia. Daí eu vou perguntar, tá, e você viaja com o teu atual? Daí a pessoa fala, não. Pois é. E assim vai. É isso tudo que a gente escuta todo dia, o dia inteiro, né? Na internet, esse tipo de situação. Isso aí. O que não quer dizer que eu não respeito as exceções, eu entendo que tem cada uma realidade, mas você tem que avaliar a regra, você tem que avaliar a maior parte do uso e entender como é na maior parte do uso. Agora, a pergunta que eu te faço, como é que um cara que mora no interior do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava, onde até 6 meses atrás não tinha nenhum carregador rápido de carro elétrico, é um dos caras, se não o cara que mais rodou de carro elétrico no Brasil? Me responda, como é que isso é possível? Pois Mas é. me falaram que não, mas falaram que não dava pra viajar. Não pode, não dá pra pode. viajar, não dá nada. Como tem um ditado que fala assim, disseram que não podia subir, disseram que era impossível subir a montanha, ele subiu. Não disseram pra ele, não disseram pra ele que era impossível. Ele falou Então, é isso aí. E a vida é assim, cara, você tem que fazer escolhas, né? No meu caso, em relação ao Volvo, até no vídeo que a gente fez recentemente lá no Instagram, né? Comprou um Volvo pra empresa? Não faz sentido. E muita gente próxima de mim também achou que isso não fazia sentido. Só que, como eu gastava de 8 a 12 mil reais por mês de combustível, fora as manutenções dos carros, como é que isso não poderia ser transformado num carro? Você entendeu? Foi essa conta que eu fiz. E é por isso que na época mesmo, o Volvo era a opção mais viável que existia, apesar de ser muito caro, né? Para minha realidade na época, era um carro que é impossível de eu ter um carro de 400 mil reais naquela época. Só que a economia é quem pagou o carro. Então essa foi a mudança de paradigma que eu tive e botei o carro para rodar que nem louco, tudo em viagens, enfim. É isso que eu estou vivendo até hoje com esse mesmo carro e mostrando para todo mundo que é uma questão viável. Cara, basta a pessoa entender exato. se isso para a vida dela também E funciona. essas viagens mesmo, você consegue usar a maioria dela carregando solar? Sim. Como é que fica essa conta? Assim, é porque os itinerários que eu faço na empresa, geralmente eles são ida e volta no mesmo dia. Então, o equipamento vai, é entregue para cliente, o carro volta, carrega durante a tarde, de noite volta lá, busca o equipamento e volta. Então, são geralmente 2 viagens por dia que eu faço. Então, nisso pode ter trajetos de até 400 quilômetros de ida e volta. Você entendeu? Faz com uma carga. E isso eu sempre fiz com uma carga só. Então, ida e volta e sempre com a energia que foi gerada na minha casa. Então, nas duas situações, eu troquei o gasto em combustível pela parcela do carro e troquei o que eu gastaria de energia elétrica pela energia solar. Então, nos dois casos, eu troquei gasto por investimento. E é essa sacada que muita gente não percebe. Você entendeu? Que você pode fazer essa mudança do gasto para o investimento. Tanto no carro quanto na energia solar. Gente, vocês não imaginam, a gente aqui estamos finalizando a primeira temporada, vocês não imaginam a quantidade de histórias que já apareceu por aqui. Só para resumir assim, as mais assim que foram mais interessantes. Tem uma moto de aplicativo que o carro dele é silencioso, ele tem um Dolphin GS e ele foi convidado para levar uma criança autista. Então, como o carro dele é silencioso, o pai pediu que ele levasse. Ele levou a criança. Deu tão certo, entendeu? Essa viagem que ele fez. E aí o pai começou a falar para os outros pais que tinham crianças autistas. Então hoje ele achou um nicho. É porque o silêncio é bom eles preferem, né? Exatamente, porque o autista ele tem uma sensibilidade maior para as frequências auditivas. Então, ou seja, para ele. E agora, inclusive, ainda bota um desenhozinho ainda lá porque a tela no multimídia dele, a tela é de 12.8, então ele coloca lá. Então, foi um nicho. Teve um outro elemento aqui, outro rapaz aqui, que veio para entrevista com a gente, e ele não gostava de carro elétrico, o pai dele comprou o primeiro, pediu para insistir para ele comprar, e hoje ele tem 8. Hoje ele tem 8. Virou negócio. E virou negócio, entendeu? E ele falou o seguinte, virou negócio e eu tenho 70 pessoas esperando os meus carros para... E ele, a manutenção, ele fez um levantamento de manutenção e tudo mais, e ele explicou aqui pra gente aqui o somatório. Então, ou seja, cara, achar a sua percepção dentro do mundo, o que melhor para você, o que se adapta melhor para você. Se adaptou, beleza. Isso que você falou aí. As pessoas têm que chegar e ver o seguinte, não adianta muitas vezes eu ter de mais e não usar, às vezes ter de menos e faltar. Tem que entender o que você precisa. Entendeu? E eles foram entendendo. Então, cada informação que a gente teve aqui foi muito legal.
Tivemos aqui a O dono do Patrícia, né? Sil também. E a Patrícia, que a Patrícia, ela é a primeira mulher, a nossa dama aqui do Sil, foi a primeira a ter um Sil aqui. Ela teve BM, teve outros carros. Ela adora correr, entendeu? Sempre teve carros legais. Na primeira semana, ela disse que viu o carro, estava na praia, viu o Sil na praia. 2 dias depois, ela fez o test drive. No dia seguinte, ela já tinha comprado. Na primeira semana, o que ela falou? Tomou 4 multas. Ela pisava, o carro atendia, entendeu? Não, tem um caso na minha família, do meu compadre, ele tinha uma pista de fazer manobras com carros e motos, né? Ele gosta de Chevette mexido para fazer cavalo de aço, cavalo de pau, sei lá o nome que eles dão lá. E eu conversando com ele, ele foi lá e comprou um BYD OnePlus. E, cara, ele tá extremamente apaixonado pelo carro. Ele fala assim, cara, isso aqui é o melhor investimento que eu fiz na vida, porque eu ando o dia inteiro com a minha empresa e correria pra cima e pra baixo, não gasto quase nada. E a partir de agora eu tenho mais dinheiro sobrando justamente pra investir aonde eu gosto no final de semana, que é fazer bagunça com o meu Chevette. Você entendeu? Então é isso aí que as pessoas precisam entender. Eu tenho um exemplo, comentei com ele, mas muito legal, que é o seguinte. Semana passada eu ia fazer uma viagem para Santa Catarina. Uhum. E eu tinha 3 carros que eu podia fazer a viagem. Eu tinha um Dolphin Plus, eu tinha um Haval, que eu peguei para testar, o GT, quase 400 cavalos, um carro bom, bonito. Eu tinha BYD Shark, 430 cavalos, carro legal. E, poxa, qual que você escolhe para viajar? Todo mundo fala, escolhe o híbrido, então tem 2 opções. Escolhe o mais potente, é legal viajar de carro mais potente. Só que eu fiquei pensando, né? Poxa, eu vou rodar, dava cerca de 200 km para ir, 200 km para voltar. Dependendo ali do caminho, um pouco menos. Aí eu comecei a fazer conta. Eu falei, o Haval vai acabar a bateria no meio. Aí ele vai ter que carregar a bateria com motor a gasolina, mas ele vai gastar. Então eu vou ter que abastecer. A BYD Shark é a mesma coisa. Ele vai ter que gastar a gasolina, que eu vou ter que abastecer. Vai ter que carregar, que seja ali, gasta 200, 250 reais um tanque para poder, em ambos ali, para poder fazer a situação. De Dolphin Plus, eu carrego com 50, lá no lugar que eu ia tinha energia solar. Eu falei, eu vou de Dolphin, é mais barato de Dolphin, a potência do carro na estrada, principalmente as estradas Paraná, Santa Catarina com trânsito, vai atender super bem, e eu fui de carro elétrico. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz essas matemáticas e você vê essas análises, você fala, o carro elétrico faz sentido. Não quer dizer que para todos os usos, não quer dizer para todas as pessoas, mas quando você tem essa economia tão grande, essa possibilidade de economia tão grande, isso é evolução. Então, de uma forma ou de outra, essa evolução vai ter que acontecer. E aí foi essa análise que eu parei e pensar, falei, poxa, realmente, se eu vou com o híbrido eu gasto mais. Vai talvez ter um item ou mais ali, porque eram carros mais caros, mas com a elétrica eu gasto menos, anda bem, tem tudo, eu vou de elétrica. Isso, só vou dar uma pimentinha nisso aí. Eu faço muitas lives dentro do TikTok e normalmente é ao vivo. Normalmente estou fazendo uma por dia. E normalmente quando eu vou fazer tem engarrafamento pra caramba na frente das lojas, né? E aí eu fico vendo que a maioria das pessoas que estão com carro a combustão, eles estão dentro do engarrafamento, às vezes demora 30, 40 minutos. O cara está com o vidro aberto, um calor às vezes. E aí a questão é o seguinte, o carro eletrificado, nesse momento, a autonomia dele é melhor, porque ele chega com a bateria quando ele para no engarrafamento, ela se mantém quase que constante, diminui muito pouco. 2% por hora. 2% por hora, entendeu? No máximo. E o cara, se ficar com engarrafamento, como eu já peguei alguns engarrafamentos aqui em Curitiba, saindo da cidade, cara, eu fiquei 1 hora, 1h30, 2 horas. Se eu tivesse com um carro a combustão 1h30, 2 horas, lá com o ar-condicionado ligado, a minha autonomia diminuía pra caramba, entendeu? Eu tinha que sair dali e já me procurar mais cedo ou mais tarde, tinha que arrumar um posto de gasolina. Então, ou seja, é muito relativo. É mais um sinal de como faz sentido, né? Exatamente, como faz sentido. E aí, gente? 1 hora passou rapidinho, cara. Foi que Passou, foi, hein? né? Mas só para finalizar, então, de uma forma geral, com vocês até para não estender muito, então, mesmo. O que vocês esperam aí para frente, esse ano que vem? Como que vocês veem esse mercado eletrificado mesmo de uma forma geral? Vocês acham que com a chegada de outras marcas, vamos dizer assim, a quantidade de carros hoje, assim, está mais perto de, por exemplo, toda a residência hoje ter pelo menos um carro híbrido ou um carro elétrico, principalmente carro elétrico, né? Acho que hoje a tendência, né, pode estar a caminhar ali é de que todo mundo que tem 2 carros, que a partir de 1, 2 anos esse segundo carro seja elétrico, pelo menos, né? Mas como vocês veem, assim,
essa evolução? O que vocês esperam disso também aí para esse ano que vem? Eu acredito que a partir de agora, na verdade não a partir de agora, isso já vem acontecendo, o crescimento vai ser exponencial, né? Não vai ser mais uma progressão aritmética, vai ser geométrica, o negócio vai ser uma explosão realmente de vendas tanto de híbridos, plugins, quanto de elétricos. A minha estimativa é que vai ser 70% híbrido e 30% elétrico no mercado, muito em breve. Carros a combustão puro vão declinar cada vez mais. Não é à toa que a gente vê assim, esse movimento das tradicionais buscando parcerias estratégicas e já anunciando essas parcerias, porque realmente é o que vai acontecer. Então, vejo que as pessoas precisam se antecipar, né, em relação, por exemplo, à energia solar, o quanto antes fazer o seu investimento, se possível, tanto a energia solar quanto nos veículos híbridos ou elétricos, fazer isso o quanto antes, porque existe uma possibilidade de mudança nesses mercados, né, por força de governos, por força de política, no sentido de segurar um pouco o investimento nesse sentido, através de aumento de impostos, né, o que a gente tem percebido que está acontecendo. Então, uma dica importante para as pessoas, corram atrás de fazer esse investimento o quanto antes. Eu acho que é super importante isso aí, até porque a gente não sabe qual vai ser o cenário político no futuro. Uhum. Então, baseado nessa incerteza, eu acredito que o investimento antecipado vai ser uma melhor sacada para as pessoas. Enfim, eu só vejo crescimento nesse mercado. Acho que não tem outra via. O crescimento vai acontecer e vai ser todo direcionado para essa tecnologia em relação aos carros. E, enfim, estamos aí para ajudar quem precisar de informações. Estou aí para ajudar a todos. Eu acredito que, assim, eletrificação não tem volta em lugar nenhum, porque se você pegar Estados Unidos, se pegar Europa, pelo menos híbridos heavy, que é o híbrido do Corolla, por exemplo, os carros já estão nesse processo, então não tem como não ser, porque agregar um motor elétrico, agregar uma bateria já é um passo que todo mundo viu que é legal, melhora consumo, o carro fica um pouco mais ágil dependendo do modelo. Então, assim, é um processo inevitável. Em alguns mercados, China, Brasil e, enfim, alguns outros, eu acredito que a gente vai ter um passo muito grande de híbridos plug-in junto da venda de elétricos. Deve vender mais híbrido plug-in porque, como a gente sabe, né, é mais cômodo a pessoa comprar um carro que também abastece, principalmente na fase atual, que carregadores estão surgindo, estão aparecendo, mas esse mercado deve andar junto com o de elétrico. E é o que eu sempre digo, quem prova um híbrido plug-in, muitas vezes como um Song, muitas vezes como um Haval, e já começa a se conectar com aquele motor elétrico, aquela resposta, aquele custo de recarregar em carros é mais baixo, e até comodidade, né? As pessoas, quem não tem, não entende isso, mas você chegar e todo dia tanque cheio, tranquilo, a pessoa não quer abrir mais mão dessa realidade. Então, de um jeito ou de outro, isso vai ganhar cada vez mais corpo. No Brasil deve ter mais venda de híbrido plug-in num prazo aí mais curto, o elétrico deve vir junto, mas eu vejo com cada vez mais força esse movimento e assim, em cima disso a gente deve ter muitos carros. Acredito que os chineses vão acabar ocupando a maior parte dessa lacuna, seja com os carros deles, seja com algum tipo de parceria, alguma marca que vai trazer um produto que é desenvolvido na China por custo-benefício e aí é vendido aqui. Enfim, não consigo ver mais volta numa eletrificação de um mercado que está se acostumando com motores elétricos, com baterias. É claro que a dose de proporção de adoção é diferente para cada tecnologia, mas assim, como você mesmo mencionou, ter uma placa solar para gerar uma energia barata, carregar em casa, você não precisar mais sair para fazer esse abastecimento, você ter um torque instantâneo, você ter um carro silencioso, são coisas que quando a pessoa começa a provar, ela não volta. E aí eu relembro que dentro disso tudo a pessoa ainda pode comprar um carro seminovo, mais barato, que vai ter um custo-benefício às vezes até maior, e aí em cima disso a pessoa vai poder provar da tecnologia que antes era muito restrita a compra de um 0 km caro. Então eu acho que é em cima disso que o caminho não volta mais e as pessoas, quando começam a gostar mais de uma tecnologia, elas querem cada vez mais ela. Isso aí. Legal. E aí, Carlos? Nada mais. Cara, se eu pudesse conversar um pouco mais com vocês, passa. Velho, é o seguinte, eu queria agradecer muito a participação de vocês. A você, Matheus, queria agradecer você, Marcos. Cara, vocês são uma inspiração para muita gente. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Obrigado. Eu sei o que estou dizendo. Você, por favor, mais uma vez, dá aquele joinha gostoso aqui pro nosso canal.
compartilhe também, tá lá? E vamos ter informações aqui no próximo episódio. Próximo episódio, vamos ter coisa nova aqui. E vou dizer para você, não seguir a gente é louco. É louco que não vai seguir a gente. Sucesso. Um abraço para todo mundo aí. É isso aí, sucesso para vocês. Grande abraço.